para o quadro Papo de Bola dentro do programa Tudo Azul USA. Vai tentar pintar, você contou, vai marcar uma bola! Está no ar. Papo de Bola com Rogério Maria Braga. Pois é, Papo de Bola com Rogério Maria Braga e a jornalista Bia Neves. Bia, o Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, sugeriu a contratação de um analista de desempenho para o Cruzeiro. Quem revelou isso numa entrevista ao Tempo Esportes foi o dono do Cruzeiro, o gestor da SAF Cruzeiro, Pedro Lourenço. Foi sim, Rogério. Olha só, o técnico, Leonardo Jardim, sugeriu nos últimos dias a contratação de um analista de desempenho para o Cruzeiro. Segundo Pedro Lourenço, gestor da SAF Celeste, o português está insatisfeito com a resposta dos jogadores durante os treinos na Toca da Raposa 2. E, de acordo com Pedrinho, o clube tem feito alguns investimentos errados nas últimas janelas. As declarações de Pedrinho foram feitas em entrevista ao O Tempo Esportes ontem. E de olho em atletas que atuam em mercados mais inexpressivos, Leonardo Jardim pediu que os analistas do Cruzeiro estejam atentos ao futebol praticado nas séries B e C do Campeonato Brasileiro, Rogério. Pois é, na realidade o analista de desempenho tem sido importante no desenvolvimento dos jogadores, acompanhando as suas atuações, mostrando ao atleta depois em reuniões privadas com eles, mostrando o que eles fizeram de bom e o que fizeram de ruim e o que precisa ser melhorado. Nós temos um exemplo muito interessante, o que aconteceu com o lateral Wesley do Flamengo, hoje jogador da seleção brasileira. Aliás, o Wesley publicou a importância desse trabalho. O Wesley do Flamengo, que foi convocado, como disse, o jovem contou que a análise foi fundamental para a virada de chave que teve em 2024 e acrescentou que atualmente sai das partidas cobrando vídeos dos lances. Companheiro dele, o Léo Ortiz, que é um grande zagueiro também, fazia sozinho esse tipo de observação, mas recentemente buscou acompanhamento com uma empresa e todos eles têm se mostrado muito satisfeitos com o acompanhamento do desempenho deles. Ontem, como tinha dito anteriormente, Pedro Lourenço, numa entrevista ao Tempo Esportes, disse que fez uma cobrança ao Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, e ele se mostrou insatisfeito com algumas contratações que não renderam no Cruzeiro, jogadores que não funcionaram. O Cruzeiro já investiu mais de 200 milhões de reais após a chegada do Pedrinho e tem uma das folhas de pagamento dos salários dos jogadores mais alta do Brasil, uma das mais altas do Brasil, alcançando mais de 20 milhões de reais. Olha, eu acho que tem que ser cobrado. Fico em dúvida se esse tipo de cobrança tem que vir através da mídia, e ele diz que já fez essa cobrança pessoalmente ao Alexandre, mas acho que esse problema poderia, na minha opinião, ficado no âmbito interno do clube. Acho que não ajuda você trazer para a imprensa essas questões, além de melindrar vários jogadores que foram contratados e que de uma certa maneira recebem críticas do presidente do Cruzeiro. Bia Neves, vamos para o outro lado da Pampulha, falar do Atlético, que tem o seu recurso negado e vai mandar os jogos pela Sul-Americana sem torcida, um prejuízo principalmente financeiro, jogando em casa e não podendo ter torcida. Mas o preço pago é a indisciplina da torcida com fogos de artifício nos jogos do Atlético. Bia.
Exato, Rogério. Olha só, antes, só mandando aqui um abraço para o Fernando de Souza, o Fernando Uber, lá de Marlboro, tá por aqui. E o pastor Tony, ele falou, Rogério, olha, toda sexta-feira, às 3 horas, reuníamos o Brasília Grill. Daquela só está o Humberto Júnior e eu. Fazemos uma resenha fantástica por lá, viu, Rogério? Um abraço, pastor, um abraço ao nosso querido Fernando da Uber, um cara sensacional, trabalhador pra caramba. Um abraço, Fernando, prazer em tê-lo aqui. Olha, o pastor Tony é excelente de resenha, vale a pena, papo com ele é maravilhoso. Bia Neves, mas vamos de Atlético então. Pois é, olha só, o Atlético, né, ele não conseguiu reverter a punição imposta pela Conmebol e precisará mandar os próximos 2 jogos em casa pela Sul-Americana com os portões fechados. O primeiro duelo ocorre na próxima quinta-feira diante do Iquique, do Chile, no Mineirão. E o Atlético foi punido no ano passado, quando disputava a Libertadores. E durante a semifinal da competição diante do River Plate, torcedores utilizaram sinalizadores nas arquibancadas. E como o clube era residente, foi penalizado com 2 jogos de suspensão. E, Rogério, falando nisso, se eu não me engano, o jogo de amanhã do Cruzeiro, né, pela Sul-Americana, também será aí com os portões fechados, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso amanhã, né, Rogério? Sim, será de portões fechados pelo mesmo motivo que o Atlético foi punido. Aliás, hoje tem jogo, tem Botafogo em Campo, Bia, contra o Carabobo. Onde assistir esse jogo, Bia, o horário e a escalação do Botafogo, por favor? Rogério, olha, hoje tem jogão da Libertadores, né? E após estrear com derrota, o Botafogo volta a campo nesta terça-feira para enfrentar o Carabobo da Venezuela em confronto da segunda rodada da fase de grupos. A partida será às 6 horas da tarde, né? Horário dos Estados Unidos, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. A transmissão será pelo Paramount. E olha só, a provável escalação aí do Botafogo: John, Vitinho, Jair, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Santiago Rodrigues e Mastriani, Rogério. Pois é, e hoje tem América de Cali da Colômbia versus o Corinthians pela Copa Sul-Americana, jogo 8h30 da noite, horário dos Estados Unidos da América. O jogo será transmitido pela Paramount e SBT hoje à noite. Vamos trazer o provável time do Corinthians para esse jogo, escalado pelo Ramon Dias, que é o técnico corintiano. Matheus Donelli no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu, José Martinez, Ryan, Maicon, Romero, Hector Fernandes e Thales Magno. É o time provável do Corinthians para hoje. E Bia Neves, uma notícia triste para o mundo do futebol: morreu aos 87 anos o ex-goleiro Manga, ídolo de Botafogo e Internacional. Ele foi bicampeão brasileiro, além de acumular títulos dos campeonatos gaúcho, carioca, pernambucano. Participou da Copa de 1966. Bia Neves. Foi, Rogério, o ex-goleiro Ailton Correia de Arruda, mais conhecido como Manga, morreu na manhã desta terça-feira aos 87 anos. Tetracampeão carioca com o Botafogo, tricampeão gaúcho e bi-brasileiro pelo Internacional, Manga estava internado no Hospital Rio Barra, no Rio de Janeiro. Ele tratava nos últimos anos um câncer de próstata e, convocado pela seleção brasileira na Copa de 66, Manga também enfileirou títulos pelo Nacional do Uruguai, sendo o primeiro goleiro do país a fazer sucesso em grandes equipes do exterior. E o Botafogo, Rogério, ele confirmou nas redes sociais as informações sobre a despedida oficial do goleiro. O velório será
no Salão Nobre de General Severiano, sede oficial do clube, entre 8 horas da manhã e 10 horas de amanhã, na quarta-feira. O evento, aliás, será aberto ali aos torcedores e logo em seguida, a partir das 11 horas da manhã, acontecerá o sepultamento no cemitério São João Batista, no mesmo bairro, Rogério. Olha, o Manga pegava demais. O jogo contra o Cruzeiro. Cruzeiro é Internacional, ou Internacional e Cruzeiro, porque o jogo foi no Beira-Rio, decisão do Campeonato Brasileiro de 1975. O Manga pegou tudo, impressionante, as faltas batidas pelo Nelinho, que estava num dia fantástico, cada pancada, cada bola, cada defesa que o Manga fez, realmente um grande goleiro, que Deus o tenha, né, Bia Neves? Minha querida Bia, boa tarde, nossos ouvintes, boa tarde, muito obrigado pela audiência. A gente volta amanhã, né, Bia? A gente volta amanhã e não se esqueçam, deixem aquele like aí no vídeo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aí no canal do programa Tudo Azul USA. Um abraço a todos e até amanhã. Tchau, gente. Muito obrigado. Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria Braga.